Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, sou a criadora aqui do canal. Muito bem-vindo, bem-vinda para quem está sempre aqui comigo. Vamos junto, firme e forte, mais uma semana. Mas eu prometo que não vai ser tão caótica quanto a semana de lua cheia, que foi a semana passada, onde a gente ainda estava muito mexido, não só pela alunação, mas por toda a retrogradação de Mercúrio e Vênus. Então foi uma semana bem intensa, bem cheia, bem, né? Ao mesmo tempo teve coisas boas, teve coisas ruins, a gente ficou muito mexido em vários sentidos, bagunçou tudo, né? Veio muitas coisas à tona, com certeza, só não veio para quem estava dormindo, né? E essa semana a gente tem algumas mudanças importantes que vão começar a deixar a poeira dar uma baixada. Só que quando a poeira dá uma baixada nessa semana de lua minguante, a gente vê o que tá sujo mesmo, o que é importante realmente, o que a gente tem que fazer de diferente, o que a gente tem que jogar fora, o que a gente tem que guardar. E é uma lua minguante em Escorpião, que faz com que a gente fique mais cirúrgico, mais atento, mais prático. E por quê? Porque Marte e Plutão Marte está entrando em Capricórnio essa semana, o que dá uma grande estabilizada na gente, que faz com que a gente realmente consiga perceber o que é a nossa ambição, realmente é importante da gente ambicionar e seguir, qual que é o nosso propósito, para onde a gente tem que ir. Então isso também dá uma facilidade para a gente conseguir ver as coisas, né, com mais objetividade. Então a gente consegue ver a solução e muita coisa se soluciona mesmo com a gente querendo ou não. Porque além desse Marte estar entrando em Capricórnio, Vênus, dia 29, sai da retrogradação finalmente e continua só Mercúrio, mas isso já dá uma boa aliviada. O que é interessante essa semana? Mercúrio volta para Capricórnio. E nesse voltar para Capricórnio, quando a gente na quarta-feira tem essa lua em Escorpião que vai quadrar Saturno, vai fazer uma quadratura dura com Saturno, talvez a gente tenha que rever algumas questões de trabalho, talvez a gente tenha que realmente fazer uma baita de uma economia, talvez a gente tenha que sair do supérfluo de coisas que não estão, que a gente gasta ou que a gente está fazendo, que não é bom para nossa saúde emocional, para nossa saúde física, para nossa saúde espiritual, né? Seja lá o que for. Então, recomendo que essa semana a gente faça uma grande limpeza consciencial, né? Da gente realmente conseguir perceber e ficar atento o que a gente está fazendo, como que a gente está gastando a nossa energia criativa. A energia criativa é tudo, é dinheiro, é saúde, tudo que a gente cria na nossa vida. Você está jogando essa sua energia criativa aonde? Criatura de Deus, aonde você está jogando, né? Em fofoca, em prestar atenção na vida dos outros, em cuidar muito dos outros, não cuidar de você, não sei, em ficar preocupado demais, ou em, sei lá, cada um tá passando por algumas dificuldades, né? Por algumas situações. De repente é um momento da gente dar uma equilibrada, e isso já começa nessa segunda-feira que a gente ainda tá com uma lua em Libra, que vai conectar com Lilith em Gêmeos, vai fazer um grande trígono de ar com Saturno e Lilith, né? Que uma tá em Aquário, Saturno está em Aquário, Lilith está em Gêmeos e essa lua em Libra. Isso ainda vai mexer com essa Vênus que está retrógrada nessa segunda-feira. As relações elas ainda precisam de alguns umas conversas, provavelmente você vai ter alguns embates nas relações, algumas dificuldades, mas tudo precisando de colocar nos seus devidos lugares, né? Seja relação profissional, seja relação amorosa, seja relação familiar, o que ainda tá, porque é o último dia da lua cheia, né? Ela tá já indo para um caminho minguante, ela já tá diminuindo, então a gente consegue nesse trígono com essa força de Saturno da gente ser mais objetivo, ser mais pontual e ver o que está machucando a gente de repente consegue falar com essa Lilith em Gêmeos. Se a gente não consegue expor isso, mas de uma forma equilibrada, gentil, como essa lua em Libra pede, a gente realmente pode ainda melecar as relações ou não resolver nada, e isso tende a depois ficar. Se a gente procrastina, joga para debaixo do tapete, quando ela sair da retrogradação, piora, porque, nossa, mas não tem como, mas não melhora. Melhora se a gente resolver, porque a retrogradação é o momento da gente olhar para dentro, da gente conseguir fazer o trabalho que a retrogradação pede,
Se a gente não faz, porque o astro não obriga você a fazer nenhum trabalho, ele está te mostrando, você faz se você quiser, né? A tendência é você fazer, porque Marte entrando em Capricórnio traz uma sabedoria inata, traz aquela força da gente, de repente, trazer essa nossa dignidade para dentro, com essa consciência de Saturno em Aquário, traz essa dignidade da gente falar assim, não, eu preciso organizar minha vida, eu preciso realizar meus projetos de vida, eu preciso ter propósito, eu preciso, né? Então eu preciso me comunicar, eu preciso me estruturar. E a gente precisa que nessa estruturação, como eu já falei, que já está muito proeminente isso, a gente não consegue viver sozinho. Então, ainda que eu precise estar forte dentro da minha consciência, dentro da minha vida, eu preciso ter ao meu lado pessoas que me ajudam e eu preciso estar nesse pé de igualdade com as pessoas próximas a mim, senão como que vai ser, né? Se eu não posso confiar, se eu não posso, Lilith em Gêmeos, se eu não tenho essa tranquilidade de estar com pessoas que eu confio, como que eu vou realizar meu propósito de vida, né? Então tudo isso vem à tona e essa Lilith em Gêmeos, ela traz isso. A gente precisa aprofundar, não dá para ficar mais só na superfície, ou vivendo numa rivalidade, ou tentando sempre se comparar, ou não ligando muito, achando que tá tudo bem. Não dá para você também viver num nível de falsidade, de contradição muito grande, nessa coisa. Então, tudo que você tá vendo que não faz muito sentido para você e para sua vida, é preciso ter uma limpeza. Então, essa lua minguante em Escorpião, amanhã, às 11 horas, ela começa a fazer uma grande limpeza. E essa limpeza começa no âmbito emocional e espiritual. Então, se você não tiver consciência do que você precisa limpar, vai vir uma grande perturbação, vai vir uma grande necessidade de cura. Então, pode ser que seja o momento de procurar terapia, procurar mantra, procurar uma limpeza energética. Pode ser aquele momento que você veja que não tá bom e você precisa de ajuda. E não tem nada de errado com isso, porque a gente precisa de ajuda o tempo todo. Então, a gente, nessa conexão, porque Capricórnio e Saturno está em Aquário, a gente consegue a ajuda dos outros também para a gente se reestruturar, para a gente ter. Então, a gente tem que ter coragem de muitas vezes se unir às pessoas certas, né? Então, tudo isso vindo essa semana. Amanhã a lua míngua, na quarta ela faz uma quadratura com Saturno, como eu falei. Na quinta a gente tem essa Vênus, acho que é quinta ou sexta, né? Essa Vênus saindo, dia 29, saindo de retrogradação. A gente tem no dia 29 uma conexão, os nodos estão muito ativos essa semana por conta dessa lua que está minguando em Escorpião. O nodo está no eixo Escorpião-Touro, né? E a lua ela vai fazer uma conexão no dia 29. A lua minguante chega em Capricórnio, se conecta com o Marte que está em Capricórnio, né? E ambos fazem uma conexão com Urano. Urano também vai mexer muito essa semana, por isso que vem as soluções. Na terça ele vai fazer uma oposição à Lua. Urano está bem ativo essa semana, então a gente consegue ter coisas que estavam enroladas, que não iam para frente, se solucionam pelo bem ou pelo mal. Então, se você não consegue ter essa originalidade, essa consciência do que você precisa fazer, a vida vai fazer por você, seu inconsciente. Então, pode vir perdas, rupturas, coisas que você estava querendo guardar e que você precisava desapegar e que você está lá amarrado, né? Então, é uma lua de desapego, é uma lua de limpeza, né? Ainda mais quando ela está fazendo essa oposição a Urano em Touro. Esse nodo kármico sendo muito remexido essa semana. Então, não adianta você ficar querendo segurar as coisas. Solta, doa, limpa, joga fora, né? E no dia 29 é um dia bem interessante dessa lua fazendo essa conexão com Marte, para a gente conseguir ter um grande clarão, assim, uma grande objetividade mesmo do que a gente precisa fazer. Então, pode mexer, a Vênus estaciona nesse dia para voltar a ficar direto, né? Tá muitos planetas em Capricórnio, 1, 2, 3, 4, 5, né? Mercúrio retrógrado, Plutão, né? Mercúrio conectado com Plutão, Marte com Lua e Vênus, no dia 29 de janeiro, né? Uma grande força para esse Saturno que está em Aquário, que se conecta com o Sol.
Então a gente consegue enxergar, tem um clarão muito grande que a gente precisa de uma nova fundação, que a gente precisa caminhar com pessoas interessantes, que a gente precisa realizar nosso propósito de vida, que a gente não é só isso aqui, que a gente não pode ficar apegado a coisas que estão se transformando, porque tudo está se transformando. Enfim, então vários insights podem acontecer e a gente conseguir ver as coisas com uma profundidade absurda de dentro para fora, né? Porque Mercúrio ainda está retrógrado, mas ele já, como tem 5 planetas ali e Saturno com o Sol abre, ele perde um pouco a força. Então a gente parece que tudo fica mais organizado, ainda que tenha sido um grande terremoto. Aquele momento que depois que tudo caiu, parece que eu fiquei mais leve. Não, agora que os pratos caíram, agora que não estou segurando mais nada, parece que eu consigo respirar. Então o universo vem e tira de você um monte de coisa que você estava tentando sustentar e loucamente, desesperadamente, e você vê que você é vencido, o universo ganhou, ele te venceu no sentido de te mostrar que para que tudo isso, né? Para que essa loucura toda? Solta, respira, tá tudo quebrou, senta e olha o céu, né? Aquele momento assim, nossa. A vida, essa grande loucura dessa sociedade não faz sentido com o seu ser natural. É um despertar. E interessante que esse Sol em Aquário, com esse Saturno, com esses 5 planetas, a força vem também muito grande para Urano. Por isso, uma grande libertação. Urano em Touro mostrando que é importante a gente olhar o Sol, a gente se conectar com o natural, da gente ter uma consciência com a ancestralidade. Ancestralidade não é só seu avô, seu bisavô, não é só isso. Ancestralidade é tudo que vem antes, que é sagrado. Então eu estou falando de uma consciência milenar de povos que vieram antes e que a gente precisa honrar. E nesse mundo, nesse planetinha aqui, nesse pedaço de chão onde eu estou, quem veio antes aqui são os povos originários, são os indígenas. Não sei se você está na Islândia, talvez seja um outro lugar, mas no Brasil não. No Brasil, e as pessoas não estão muito conscientes sobre isso. Então, agora isso vai ficar ainda mais claro, vai ficar mais intenso. Se você não está aguentando mais ouvir isso, esse assunto, se prepara que vai ficar cada vez mais intenso. E quanto mais intenso também, mais o embate se cresce, porque é um embate entre luz e sombra para uma integração para a luz acender, precisa ter integração. Então vai vir muitas notícias, nossa, não aguento mais ouvir notícia ruim, infelizmente vai ouvir, vai ter e tudo isso vindo à tona para que a gente tome consciência do que é realmente importante. Crises ainda climáticas, essa coisa louca, para a gente realmente perceber que não dá para toda a sociedade ficar vendada, quietinha ali, bonitinho, porque vai chegar em todo mundo, né? Enquanto tem pessoas sofrendo ali, é muito mais. Enquanto não chega em todo mundo, parece que não é com você, né? O egoísmo muito grande das pessoas, tipo, não é minha casa que tá pegando fogo, então tá tudo bem, eu tô comendo, eu tô dormindo, tá tranquilo, tá quente, mas eu tenho ar-condicionado, tá quente, mas eu tenho ventilador. Então, a hora que acabar um monte de facilidades para todo mundo, isso não vai acontecer agora dia 29 de janeiro, mas já é um processo que a gente já começa a perceber que vai vir se a gente não tiver uma consciência. Então, uma limpeza dessa lua em escorpião para a gente sair de todo o excesso mesmo, a gente ter uma consciência mais natural, para que tanto lixo, para que jogar tanta coisa fora, tanta comida fora, né? Para a gente compartilhar amor, generosidade, fraternidade, tudo isso pode vir para todo mundo, para quem já está mais, para quem não está um pouquinho mais, todo mundo elevando um pouquinho de nível, porque a gente precisa ter essa capacidade de a gente se fortalecer de uma forma cooperativa e não mais competitiva. Essa sociedade competitiva, ela está sendo destruída pelo Deus, por tudo uma consciência maior. Pode querer, o ser humano quer, quem é poderoso, quem tem muito dinheiro e as pessoas manipuladoras de mentes querem que esse negócio se sustente, continue do jeito que está. Só que não dá mais. Eles podem esburacar o planeta inteiro, quebrar tudo, não dá mais. Vai vir cada vez mais tsunami, vai ter falta d'água, vai ter falta de luz, vai ter. Não pode matar mais. Eles querem mais porque não tá dando. Eles querem mais, né? Então eles estão invadindo
terras que não devem invadir, eles querem esburacar mais tudo e não vai dar, o planeta já está esgotado, e uma hora isso colapsa, já está colapsando, mas vai colapsar mais, né? Então, se todo mundo não fizer a sua parte, ainda que seja pequenininho, bem pequenininho, porque é do pequenininho que faz, a gente é um planeta com muita gente, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue ter uma mudança vibracional para ter uma melhora nesse planetinha aqui que está precisando de amor e carinho, né? Que está fazendo uma grande mudança e a gente precisa ajudar essa grande mudança, né? Não tentar sustentar uma coisa que é insustentável. Pessoal, é isso. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.